Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu Universo do Mecânico. Muito bem, alunos aqui do Universo do Mecânico, vamos à parte de testes desse sensor, né? Tenho certeza que muitos estão aguardando essa oportunidade para entender mais como testar, o que testar, tá? Só colocar aqui uma perguntinha no ar do Reisvaldo Alves Brandão, dizendo: Scopino, entrou uma Meriva 2008 na minha oficina. O problema é, quando fica desligado por muito tempo, se abastecido com gasolina, o motor não pega. Passei o scanner, mas não mostrou nenhuma falha. O que será? Está também instalado um kit gás. Depois dos bicos limpos, ficou funcionando normal com álcool. Muito bem, caro aluno Reisvaldo, demais alunos da UMEC. Vamos separar aí as dúvidas. Quando o carro fica muito parado, está na gasolina, né? Depois da partida e não pega, está perdendo alguma programação, tá? Aí podemos ter problema de bateria, comutador, tá? Está perdendo alguma programação, ok? Agora, a outra pergunta, referente ao GNV. Tem que tomar muito cuidado para saber onde está instalado, como está instalado, como é feito o corte dos bicos injetores, para que não injete combustível líquido quando o GNV estiver funcionando. Temos muitos problemas nesses emuladores, né, de bico injetor. Esse que corta o pulso que o módulo manda para o bico quando está trabalhando com o GNV. Literalmente, pessoal, ele corta o circuito de TI do bico. Você imaginem, cortar o circuito onde o módulo comanda o tempo de injeção dos bicos. Quer dizer, uma coisa extremamente precisa, muito precisa. E aí você tem o que? Um corte. Esse sinal, ao invés de ir para o bico, abrir, vai passar numa caixinha e depois da caixinha vai para o bico. Quer dizer, corre um sério risco de ter problemas neste componente, ao ponto de o motor não pegar, morrer, poluir e daí por diante, tá? Se você limpou os bicos e o carro ficou normal, tinha algum problema ou com os parâmetros adaptativos ou os próprios bicos injetores com vazão incorreta de combustível. Então, fique atento ao combustível do carro também, tá ok? Falar um pouquinho de testes, então, né, desse sensor de rotação, telinha de vocês. Se este sinal falhar, ou seja, o sinal de RPM falhar, não teremos o fechamento de comando da ECU para as duas bobinas e para os 4 eletroinjetores. Ou seja, corta-se os pulsos. O motor não pega de jeito nenhum, porque é cortada a bobina, então a ignição é cortada e também o pulso dos bicos. Sempre os pulsos, pessoal. Vai ter positivo nos bicos, vai ter positivo na bobina, né? Bobina dupla vai ter positivo. Porém, não tem nenhum pulso. Portanto, os pulsos não existirão de forma alguma. A bomba elétrica no tanque será apenas acionada ao ser ligada à ignição. Então, o único componente que vai funcionar é a bomba elétrica, tá? Quando liga a chave. Ligou a chave, ela funciona, energiza. Depois, corta também, tá? Ela liga e depois corta também, tá? Então, sabemos de cara, né, que esse sensor não está funcionando. Quando você tem um sensor emitindo sinal, aí sim, teremos o pulso da bobina e o pulso de cada bico injetor, tá ok? Telinha de vocês, o sensor. Então vejam, ele é longo, né? Aí é uma peça só. Ele já vem com o chicote dele, né? Onde é conectado lá em cima, perto já dos bicos injetores. Então o chicote do carro, né, já está lá em cima para encaixar o conector de 3 fios do sensor de rotação do motor, tá? Então é ali que nós fazemos a instalação. E esse sensor, pessoal, é um cachimbinho. É simples a peça. O chato realmente é o local onde ele está montado, tá? Isso que é mais complicado. Vamos lá. Valores.
podemos fazer o teste básico de medição de resistência elétrica entre os pinos 2 e 3 do sensor, já desconectado, com o valor de 500 a 700 ohms. Que beleza! Então nós temos o que, pessoal? O sensor em mãos, ou lá no carro, né? Não precisa nem tirar ele do motor, só desconecta o chicote. Pinos 2 e 3, são 3 pinos. 2 e 3 mede a resistência elétrica direto no sensor. Vou estar medindo o chicote dele, a resistência da bobina. Basicamente, vai dar quanto? De 500 a 700 ohms. Pronto. Deu esse valor? Belezinha. O sensor está dentro de um valor de resistência recomendado. Não deu? Temos sensor com defeito, tá? Não tem como. Ainda um teste durante a partida direto no pino 2 do sensor apresenta um valor de cerca de 2 volts AC com o voltímetro AC. Então, você tem o que? Um acionamento do motor do veículo, vai girar e o sinal vai ser gerado pelo sensor. Ah, eu não tenho osciloscópio. Tudo bem. Ah, eu não tenho scanner. Tudo bem. Mede com voltímetro AC, hein? Não é voltímetro CC. Não é corrente contínua. É corrente alternada. Vai dar em torno de 2 volts durante a partida. E realmente, pessoal, você consegue fazer o teste tranquilamente com corrente alternada. Só se tiver aí literalmente quebrado alguma coisa que não vai ter o motor funcionando depois. Caso contrário, funciona-se normalmente. Ok? Roda dentada. Então observe nessa figura a roda dentada, né? Dá para ver aí o espaço de 2 dentes vazio. Veja aí o tracinho vermelho na telinha de vocês. Justamente, teríamos ali 2 dentes. Por isso que a roda dentada ela é concebida para ter 60 dentes. Tem 60 menos 2. Por quê? Faltam 2 dentes ali, que servem justamente para sincronizar o sistema. Deixar o sistema, ó, certinho, certinho, certinho. É essa a finalidade, tá? Então, sensor de rotação, pessoal, trabalha em conjunto com a roda dentada. Não dá. A roda dentada desse motor não dá para montar errado, porque é tudo posição única de montagem. O que o módulo tem que fazer? Passado o espaço em branco, contar 1, 2, 3, faz uma contagem. Com isso, nós temos uma verdadeira engenharia reversa, pessoal. Por quê? Assim como o módulo pode adiantar o ponto, pode atrasar também. E ele pode mexer no mapeamento, atrasando, modificando alguns mapas, para ter o quê? Uma melhor performance, tanto em desempenho quanto em consumo de combustível. Então, ó, quando você tem muitos dentes, você consegue antecipar isso e consegue entender que 4 dentes atrás poderia ter uma injeção de combustível maior. Pode ser o que? Trabalhado em tudo isso, tá? Vamos falar então da roda dentada. A falta de 2 dentes permite à ECU realizar a contagem dos dentes sequenciais e mostra o PMS dos cilindros gêmeos 1 e 4 e 2 e 3. Assim, é possível mapear a injeção eletrônica já prevendo a rotação em PMS, ponto morto superior, dos respectivos cilindros do 1.4. Então você tem o que de base, pessoal? Um funcionamento que já durante a partida tem que ser mandado um sinal. Quando manda o sinal, o módulo começa a contar cilindro 1 e 4, cilindro 2 e 3. 1 e 4, 2 e 3. Começa a ter o que? Um controle em cima do cilindro, em cima do PMS. É só uma questão de contagem, pessoal. Se a roda dentada é fixa no brequim em posição única, não dá para isso fugir. Não tem como mudar isso, tá? O Einstein Patrick da Silva perguntou: Escopino, o sensor Hall
recebe 5 volts, bom, esse sensor aqui é indutivo, tá? Ele recebe sinal da bateria. How normalmente é tensão de bateria, é 12 volts, normalmente, tá? Isso não dá pra cravar, né, uma posição exata. Então isso tem variações aí de acordo com a aplicação. Então, para fechar, o sensor de rotação funciona sem ele? Não funciona. Ele dá muito defeito intermitente? Não, é raro. Nessa linha então é muito difícil ter que trocar esse sensor. Dá para medir ele com scanner? Dá. Entrar em leituras durante a partida, você consegue ver o sinal dele. Lembram? De 200 a 300 RPM. Dá para medir em resistência? Também dá. Vocês viram lá. Pinos 2 e 3, de 500 a 700 ohms. E corrente alternada? Também dá. Vocês viram? Em torno de 2 volts AC, né? 2 volts corrente alternada. Também dá para medir o sensor durante a partida. Então, na verdade, ele funciona como? Ele precisa de algo movimentando para que ele gere um sinal elétrico. E o módulo, pessoal, com esse sinal, faz o fechamento do seu funcionamento base. Sem o sensor de rotação, fica tudo fechado. E o próprio sistema trava. Então, precisa dessa informação, porque foi projetado para isso. Projetado para trabalhar assim. Tá? Então você tem o sistema que trabalha dentro de um projeto normal, sem nenhum problema, e você tem a possibilidade de ter problemas nesse sistema. Fio quebrado no sensor de rotação, dá sintoma de não pegar. Roda dentada torta, dá problema de não pegar, ou estoura, começa a pipocar tudo. Tá? Sensor VSS. Vamos lá. Bonitinho, sensor de velocidade? Sim. Não tem cabo de velocímetro, pessoal. É tudo digital, tudo eletrônico. Tanto o sinal dele para o módulo da injeção eletrônica, como para o painel de instrumentos, para o computador de bordo. Não tem nada mecânico. Não vai cabo em cima, depois no sensor. Nada disso. Mudou, pessoal. Já é um sinal digital, né? Estamos na onda de sinal digital. Então esse sensor de velocidade já é um sinal digital. Tá? Vamos daqui à teoria dele, né? Sensor VSS. Funcionando com base no princípio Hall, está posicionado na caixa de mudanças, né, no câmbio, e envia sinal de resposta pelo seu pino, né, direto para ECU. Então vai o pino direto ao pino, né, o conector do módulo da ECU, vai direto, bate reto direto, tá? E você tem o que? Uma contagem da velocidade, por isso chama VSS, né? É Speed Sensor Velocity, sensor de velocidade, né? Então você tem o que? K41 da ECU, um teste bem simples com uma caneta de polaridade, chave ligada, levanta com uma K que gira uma roda dianteira manualmente. Teremos o pulso do sensor de acordo com a volta. Quanto mais voltas, mais pulso vai ser dado. E o módulo vai o que? Vai contando isso aí. Vai contabilizando. Tá? Ah, mas por que é importante a ECU saber a velocidade do carro? Já viram falar de velocidade cruzeiro? O que é uma velocidade cruzeiro, pessoal? É uma velocidade constante. Aquela reta maravilhosa, constantes a 100 por hora, 90, 80 por hora. Constante. Quando o motor ele está constante, ele tende a consumir menos e emitir menos poluentes. Porque as oscilações é que são grandes consumidores de combustível. São grandes. O constante já não é tanto. Tá? Então você tem o que? Neste sensor, tá, de velocidade, o velocidade speed sensor, tem que fazer o que? Analisar
qual que é e como é o teste da peça. Você levanta uma roda dianteira, liga a chave, levantou, calçou, espeta ali a canetinha de polaridade no sensor e gira a roda. A cada giro tem que dar uma piscada, uma indicação de vida. É a base que precisa. Sem isso, não tem jeito, não dá, tá? Vamos a mais uma dica aqui da nossa aula. Boa dica, hein? O sinal do sensor VSS vai primeiro para ECU, fundamental, primeiro para o módulo, e depois seguir, né, ao body computer, vai para o body computer. Quando equipado com freio ABS, em que o sinal do sensor VSS também, né, vai para ECU do freio para a comparação e ação do freio, né, ABS, você tem aí problemas de funcionamento. Tá? O ideal, pessoal, é o que no carro desses? Sempre testar com calma. Consertar, analisar, testar com calma. Senão não funciona. Então o VSS é para velocidade de cruzeiro, para diminuir o tempo de injeção quando você está o quê? Constante, no embalo, né? Não está gastando quase combustível nenhum. Essa é uma das finalidades do sensor de velocidade, o VSS. Legal? Muito bom, caros alunos aqui da UMEC. Vamos a mais um plantão de dúvidas, né? Mais algumas perguntinhas aqui para vocês, né? Sem o sinal de rotação, o motor funciona? Será que sem funciona? Ou não? Na dica que eu passei para vocês agora há pouco, né? O sinal do sensor vai primeiro para o módulo da injeção e depois vai para o body computer, e em que o sinal VSS também vai para a ECU do freio. E aí? Sem o sinal de sensor, funciona? Né? Sem o sinal do sensor de rotação, não tem funcionamento. Não há sinal substituto nesse caso. Ou seja, sem sensor de rotação, bau, tchau, não pega o motor. Não adianta injetar combustível, simular, não adianta. Sem o sinal de velocidade, o veículo anda, mas vai acender luz da injeção, vai ficar um pouco amarrado, coisas do gênero. Então temos que analisar sempre e muito bem qual é a falha para achar a causa na injeção eletrônica. Tá ok? Muito bem, alunos aqui do Universo do Mecânico, vamos ao nosso plantão de dúvidas sobre essa aula quente, né? Sobre sensor de rotação e de velocidade da Meriva. Miguel Carelli, lá da Deco Automotive, né? Miguel fala bem castelhano, né? Deve estar fora do Brasil acompanhando a aula aqui da UMEC, né, Miguel? Escopino, boa noite. O sinal do sensor de rotação 1 é positivo e 2 é negativo? 1 é negativo direto, que é a malha de aterramento. O outro positivo é o módulo que manda e pega a resposta pelo outro fio, tá? Mas esse positivo não é 12 volts. Ele trabalha aí na faixa de 5 volts, tá? Então não dá para simular por aí. Dá para pegar sempre o sinal de resposta do sensor de rotação do motor, tá? Outra perguntinha. Tem um comentário legal, uma dica. Flávio Magalhães Bezerra comentou: professor, eu já peguei casos em que a roda dentada estava empenada, porém era tão pouco que não dava para ver a olho nu. Só pude verificar o erro no osciloscópio. Troquei e voltou ao normal. Maravilha. Se não tem osciloscópio, tira a roda dentada, coloca sobre um vidro. Tem que estar o quê? O vidro é plano, não é? Ela vai estar empenada. Também você percebe por aí. Em algumas vezes, você consegue pegar defeito com calibre de lâmina. Com o motor parado, meça a distância do sensor e o dente. Deu 1,5 mm. Gira um pouquinho o motor. Mede de novo. Deu 1,6. Gira um pouquinho mais.
deu 1,9. Opa, está tendo variação de distância entre o dente e o sensor. Tem alguma coisa empenada, ou virabrequim, ou a roda dentada, ou a polia. Tá? Então atenção a esse detalhe, uma dica fácil de medição. Douglas Augusto Cortez perguntou: professor, esse sensor de velocidade causaria o desligamento do motor com o carro em movimento quando colocado em ponto morto? Pode causar, sim. É uma das principais características do VSS, pessoal, é esse controle quando você está com o carro na banguela, né? Está na desaceleração. Sim, se o módulo pega um sinal incorreto desse sensor ou perde esse sinal, ele pode sim fazer com que o motor morra, apague o motor. Ele entende que está em freio motor e não está, ou coisas do gênero, e aí o motor perde a marcha lenta. Então isso realmente interfere no funcionamento da injeção eletrônica, mas o sensor VSS interfere na desaceleração, tá? Não com o carro parado e ficar morrendo, isso não. Ele interfere quando você está desacelerando o carro, está diminuindo a velocidade. Legal? Aparecido Pereira, lá da Mecânica Pereicar, perguntou: olá, professor, é comum ressecar o isolamento do chicote do sensor de rotação, fechando curto e interrompe os pulsos e o motor não funciona? Acontece. Pessoal, aqueles carros que sofrem superaquecimento forte, sabe aqueles que o óleo do motor chega a cheirar torrado? Derrete cabo do sensor, porque ele passa ali, ó, muito perto do bloco do cabeçote e realmente sofre um forte aquecimento. Se é um motor que teve um superaquecimento, internamente pode ter derretido, derrete a capa e resseca a capa do fio. E aí, pessoal, capa trincada, acontece o que? Cai. Quando cai, fio com fio, faz o que? Fecha um curto, corta o funcionamento, o motor não pega mais, tá? O Einster Patrick da Silva comentou que já foi na oficina de um outro mecânico que a roda fônica, né, a roda dentada, né, estava invertida e o carro não pegava. Tá? Realmente, há alguns veículos aí com roda dentada diferente um do outro. Tá? E o que caracteriza isso, pessoal, é simples. Os dois dentes, né, a falta dos dois dentes, ela fica intercalada geralmente no 20º dente em relação, né, ao PMS. Então você tem o que? Uma posição da correia dentada e o 20º dente é que vai ficar apontando para o sensor, não a falha dos dois dentes, tá? Então entendam bem isso, a ponto de que você possa montar corretamente e não correr riscos de pegar a roda dentada invertida aí no carro. Legal? Para finalizar, Leônidas de Brito Júnior comentou sobre um Prisma 1.4 Econoflex, que é o mesmo motor da Meriva, né? E a roda dentada empenada. O carro de vez em quando fica desligando em marcha lenta e depois normaliza. Pode ser a roda fônica empenada? Pode ser. Olha, pessoal, estou curioso, realmente, vou ficar até bem atento a isso. Muitos casos aqui nessa linha com roda dentada empenada, hein? Legal. É boa essa participação porque enriquece o conhecimento de todos, até a minha mesmo, né? Legal esse feedback de vocês. Então, muitos casos nessa linha 1.4 de roda dentada empenada, que isso vale para todos os alunos do MEC, né? Que está tendo realmente casos de empenamento nessa polia. Belezinha? Muito bem. Fechamos mais uma aula técnica aqui no seu Universo do Mecânico. Semana que vem, Meriva Econoflex, aula 5, sensor parte 2. Por enquanto é só. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.